pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Me Inspirar. E hoje eu estou com uma convidada para lá de especial, eu sou muito suspeita para falar dela. Ela é minha tia, minha madrinha, meu braço direito e a história de vida dela é incrível, principalmente a parte de resiliência, e hoje ela vai contar tudo pra gente. Então ela se chama Julieta, mais conhecida como a Tata, a famosa Tata. Tata, seja bem-vinda Obrigada. ao nosso podcast. Estou muito animada de gravar com você. E aí, ó, me conta tudo sem cortes. Onde foi que você nasceu? Como tudo começou? Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Julieta Siqueira da Silva, conhecida como Tata. Eu nasci em Santo André, tenho 63 anos, sempre trabalhei no comércio, desde os meus 13 anos. 13. Meu primeiro trabalho foi vendas, jeans, na loja Jussara, na Oliveira Lima. Com 15 anos, eu já tinha uma chave da loja. Olha. E aí, foi indo os anos, trabalhei 18 anos com os Andalaftes. E, quando chegou um certo tempo, 18 anos de trabalho, eu decidi abrir uma loja lá em Mauá. Quando abriu o shopping de Mauá. Como chamava aquele shopping de Mauá? Ele chamava Plaza, né? Era Plaza, o nome do shopping. Era Green Plaza? Plaza, era em frente à estação. Só que não deu muito certo, não. Mas, assim, eu fiz faculdade de educação física, então eu me aventurei a ter uma loja de artigo esportivo. Trabalhava na Sport Center, né? Sempre no ramo de esporte. Tenho certeza que se eu tivesse trabalhado com roupa infantil, tinha dado mais certo. Mas Deus sabe todas as coisas. E fiquei 4 anos lá, não deu certo, quebrei. E aí eu falei, bom, vou voltar para o comércio de novo. Voltei para a mesma loja que eu trabalhava. Com os Andalaftes? Com os Andalaftes. Mas trabalhei pouquinho tempo, acho que foi meses. E aí fui trabalhar na loja Pimpolho. Roupa infantil, amei. Fiquei lá 8 anos. Aí, quando eles não precisaram mais de mim, me mandaram embora. Foi a primeira vez na minha vida que eu fui mandada embora. Fiquei muito mal, muito mal. Mas a gente tem que continuar. Aí saí, eu fiquei sem trabalhar 1 ano exatamente. Que ano foi isso? Foi em 2008 que me mandaram embora. Aí eu fiquei 1 ano sem trabalhar. Aí, vou voltar um pouquinho, porque os donos da Tent Beach trabalharam comigo na Sport Center. Foi onde eu conheci eles. E hoje que é a Sueli e o Carlão. Sueli e Carlão. Eu sabe, eles eram uma potência, né, em surfwear. Hoje não tem tantas lojas, eles foram para outro ramo também, tem uma loja só, né? E, assim, aí em 2000, aí peguei a pandemia, trabalhei 11 anos lá. Passou a pandemia, tudo. Aí voltamos na pandemia no dia 7 de junho, porque dia 12 era dia dos namorados. Aí eu e o gerente da loja, que era o Robson na época, eu e ele voltamos, limpamos a loja, arrumamos toda a loja, né? Aí, em agosto, ele já estava mandando bastante gente embora, né? Tava fechando algumas lojas. Já tinha fechado bastante lojas. Quando eu comecei a trabalhar com ele, tinha 52 lojas, para você ter uma ideia, né? Mas ele foi para outros ramos, tal, tudo. E sou muito grata a ele o tempo que eu fiquei lá, sabe? Fui muito feliz naquela loja, conheci pessoas maravilhosas lá. E aí também acabou esse ciclo na minha vida. Aí falei, gente, eu tô perdida, eu tenho 60 anos, eu não vou arrumar mais emprego na minha vida. Quantos anos você tem? 63. Ninguém fala, né, gente? 63 anos. E dizem que eu sou a cara dela. É que agora vocês estão me vendo loira, mas quando eu era pequena, tem uma história muito curiosa, que ela me levava na feira e ficava falando, minha filha, e todo mundo acreditava, porque eu sempre fui a cara dela real, assim. E aí teve um dia que eu questionei meu pai, eu cheguei pro meu pai e fiz assim, pai,
eu sou filha da Tata ou eu sou filha da mãe? Porque a Tata fala na feira que eu sou filha dela. E as pessoas acreditam. E eu pareço mais com a Tata do que com a mãe. Mas meu pai ria. Ele falava, não, você é filha da sua mãe. É que você parece muito a Tata, né? Mas é uma genética boa na sua família, né? Porque a avó... Você viu a avó, né? 87. Você, 62. 63. 63. 63. Ninguém fala nunca. Tenho 63, mas tem espírito bem jovem, viu? Bem jovem e saudável, né, Tata? Graças Você acha a que Deus. foi por conta dessa sua coisa de sempre gostar de esporte? Vamos voltar um pouquinho. Por que você Sim. fez educação física? Eu sempre amei esporte. Sempre, entendeu? Então, quando eu fui fazer, eu fiz faculdade, eu fiz 2 anos de psicologia, sabe? Mentira, eu não sabia. Fiz 2 anos de psicologia, mas Foi eu... sua primeira faculdade, foi psicologia? Foi. Na Senador Flacker. Olha! Mas não era aquilo que eu queria. Aí meu professor, um dia de matemática, a gente estava conversando, ele falou, Juliette, se não é isso que você quer, vá para a faculdade, faça um cursinho e vai fazer o que você ama. E foi o que eu fiz. Fiz 2 anos de objetivo, aí prestei em várias faculdades, né? Passei na UMEC, em Mogi das Cruzes. Aí eu fiz 2 anos lá, depois terminei na FEFISA, aqui em Santo André. Muito famosa por educação física, né, Fefisa? Aí fiz. Meu sonho era ter uma academia, mas não tinha condições financeiras de fazer. Aí fui dar aula em alguns lugares, fiz estágios no Tom. Deu aula de educação física? Dei aula de educação física. Que legal. Mas trabalhei com criança, sempre trabalhei com criança. Era incrível. Na igreja com criança, quando eu fiz o meu estágio foi com criança, sabe? Então... Que é todo o seu jeito, né? Adoro, o seu jeito. adoro. E assim, mas eu acho assim mesmo que eu me encontrei quando eu fiz 31 anos. Que aí eu me converti, né? E fui para a igreja e a minha vida era a igreja, sabe? Todo mundo, porque você agora é crente, sabe? Como é que eles falam? Não vai fazer nada, não vai Não, sair. é que você é uma pessoa que fica só bitolada na igreja. Ah, sim. Não, mas eu gostava de ir. Eu só não ia de terça-feira. Todos os outros dias eu ia. Porque eu trabalhava na cantina, eu trabalhava na livraria, eu era intercessora da palavra. Qual igreja Entendeu? que era? Igreja Cristã da Família. Ah, em Santo André. A primeira que você foi já era lá. Então, na época, ela era IEFA. Não, peraí. Na primeira igreja que eu fui, era IEFA. A primeira igreja que eu fui, na realidade, foi na Quadrangular, onde eu fui batizada. Sabe? A dona da conveniência me convidou, eu fui. Mas fiquei pouco tempo, porque era muito longe da minha casa, era à noite, então ficava difícil. Aí, depois, eu fui para IEFA, na realidade, que hoje é a Cristã da Família, né? Eu acho que é, né? É. Aí eu conheci meu esposo, que ele veio me dar aula de canto. Ai, vamos contar essa curiosidade? Que ano era, Tata? Pra saber que idade eu tinha. Ai, Aline, acho que eu namorei 3 anos, 39, 36. Acho que eu tinha uns 35 anos. Então, eu devia ter, uns 10, 12? Ai, não, acho que tinha menos. Tinha menos? Menos. Enfim, era nova, né? Aí, a Tata chega em casa. Você foi dormir em casa, não Eu fui dormir na casa dela. Eu lá dormi na casa dela. Aí, ela falou, né, que tava namorando, conversando, né, com o professor de canto dela. Aí, eu só fiz uma pergunta pra ela. Apenas uma. Eu fiz assim... Tata, ele não é careca, não, né? Aí ela começou a rir muito. Porque ele era careca. Emanuel, perdoe, tá? Mas olha, a primeira pergunta que eu fiz sobre você foi se você era careca. E aí, foi... Você fazia aula de canto com ele? Ele foi dar aula na minha igreja, né? E aí, sabe, como eu era envolvida em tudo na igreja, aí eu fiquei responsável por receber as mensalidades, tal, tudo, entendeu? Mas as meninas começaram a falar dele pra mim. Sabe? Por quê? Eu sabia que tinham 2 pessoas que tinham ido com ele. Uma irmã dele, a Karina, e a Elaine, que é uma irmã dele adotiva. Foram as 2. Então, de repente, eu achava que a Elaine era a namorada dele. Entendeu? Porque ela é loira, é totalmente diferente deles, né? Entendi. E eu achava isso. Mas aí as meninas da igreja começaram, sabia que ele não namorava mesmo, mas aí as meninas da igreja, não, esse professor tá olhando para você, e não sei o quê. E eu sempre fazia aula de frente com ele, porque ficava mais fácil, né? Para mim ver e fazer aula. Aí eu comecei a ficar do lado dele,
Porque aí, na hora da última oração, ele dava a mão para mim, né? Ai, que Entendeu? bonitinha. Aí uma véspera do dia dos professores, eu liguei para ele para desejar um feliz dia dos professores. Aí ele falou para mim, o que você vai fazer amanhã? Era um sábado. Era o sábado, não era na sexta, acho que no sábado era o dia dos professores. Aí eu falei, Aí ele falou, você não quer jantar na minha casa? Ou almoçar? Eu não lembro direito. Aí eu fui. Aí cheguei lá, minha sogra, né? Me amou, né? Maravilhosa, sogra. Maria José. A sogra me ajudou, gostou de mim. E aí eu comecei a ir e tal, e aí a minha sogra, eu não sabia, mas minha sogra falou para ele, essa sim é a sua esposa. Porque Ela eu cheguei, profetizou. e eu sou assim, eu chego, eu gosto de lavar louça, eu gosto de, sabe, eu não fico parada, eu não, Não fica. consigo. Uhum. Eu não consigo ficar parada. Não, gente, ela não consegue ficar parada. E aí eu cheguei, nós almoçamos, eu fui lavar louça para ela, tudo, mas sem intenção disso, entendeu? A gente era simplesmente amigos, né? E eu fui como amiga. Mas, aí foi indo o tempo e tal. Aí depois ele foi para um retiro. Aí no dia que tinha um retiro da igreja, porque ele era da Vila Gerte, acho que na época, ou da Renascer, não lembro direito. E aí ele falou para mim, eu tô indo comprometido? Ele falou isso para mim, mas eu não sabia se ele estava... Jogou E a foi- responsabilidade na sua mão. E foi assim, entendeu? Que a gente começou a namorar. Namorei 3 anos e meio, porque minha casa não ficava pronta e tal. E, assim, estou casada há 21 anos. E fiz eu fui a 21 anos. dama, gente. Fui a dama de honra florista. E o melhor... Tinha 15 anos, né, Aline? Tinha 15 anos, eu e meu irmão mais velho. Aí nós fomos os floristas e aí a gente ficou parado bem do lado deles, assim, no altar. Então a gente escutou tudo o que os padrinhos falavam pra eles. E aí eu queria rir, ficava querendo rir. Tipo, é hoje! Os irmãos falando pra ele. E eu lá, gente, foi muito legal. Eu fui com um vestido pink. Pink. Você foi florista. Né? Fui florista, foi. Eu tinha 15 anos. Gente, isso faz tempo, né? Faz 21 anos. 21 anos. 21 anos. 21 anos de casamento. Aí casei e tal. Aí, acho que tinha uns 3 anos de casada. Eu engravidei. Perdi. Aí, não, fazia tratamento, tomei um monte de remédio. Engordei 15 quilos que nunca mais eu perdi. Mas aí eu perdi e o médico falou, agora fica difícil. Pela sua idade. Você tava com qual idade? 41, né? Aí o médico falou, agora ela corre risco de vida. Aí decidimos por adotar. Aí fiquei 5 anos na fila. Nossa. 5 anos na fila, mas quando Deus dá, ele dá o melhor, né? Imagina você ouvindo no telefone, uma pessoa te ligando, ó, chegou a sua vez. Você numa fila, né, de espera. Você quer conhecê-lo? O nome dele é Pedro Miguel. Nossa. Isso foi na quinta-feira. Eu só fui conhecê-lo na segunda. E quando nós chegamos no abrigo, o Pedro Miguel era exatamente como eu via. E já me chamou de mãe. Como você sonhava. Exatamente. E um fato muito importante, gente. Eu sou madrinha, né? Tenho a honra de ser a madrinha do Pedro Miguel. Ele tá com 12? 13. Tá com 13. E ninguém nessa terra vai falar que ele é adotivo. Ele é a cara dos dois. É a mistura dos dois, né? Sua e do Manu. E uma criança doce, maravilhosa, inteligentíssimo. É assim... Ele é a razão da minha vida. Coisa mais linda. Tudo que eu faço, que eu luto, é por ele. Por ele. Ele é muito meigo, sabe? Agora está Amoroso. essa fase de ser tímido. É, Ele era totalmente oposto quando era pequenininho, sabe? Ele adolescência. cantava, ele brincava, ele conversava com todo mundo na rua. Hoje não, hoje ele... Até na mais igreja tímido. ele é tímido. Sim, Não. mas aí é a fase da adolescência, né? Dizem que sim. Tem alguns adolescentes que eles ficam rebeldes, tem alguns que ficam mais reclusos, mas é fase, né? Então, que bom que ele tá na timidez, não tá na rebeldia. Vamos ver. Graças a Deus, graças a Deus. meio Tomara cheio. que ele pule dessa fase Sim, sem rebeldia. Mas ele é sim. muito bonzinho, Muito sabe? amoroso, né? Muito, muito. Com a avó, com todo é. mundo. Ele vai todo dia à noite, ele chega da escola, ele quer ficar lá com a avó, aí ele vai pra lá, fica lá. Porque a gente mora no mesmo quintal, né? A minha casa é na frente, a dela é atrás. E, assim, é muito importante. Eu falo que a prioridade hoje é a minha mãe, né?
Mesmo que eu arrume um trabalho, a prioridade é a minha mãe. Então, de terça e quinta, eu tenho que levar lá na fisioterapia, ou se marca algum médico, tem que ser de terça e quinta, né? E, assim, a minha vida é essa aí. Eu não tenho medo de recomeçar, né? Então, eu vou pra luta. Muito Mesmo legal. com os tropeços, vamos embora, vamos tentar. Sim, Sempre vendi. E hoje, sempre vem. eu ajudo a minha mãe. Porque eu vou levar os catálogos dela para as clientes, eu vou entregar, eu vou receber, entendeu? Então, sempre é nisso, né? Sempre comércio, sempre vendas. 13 anos. Desde 13 anos, Sim. exatamente. Já vendi de tudo, né? É. Assim. E me conta um pouco mais da loja, né? Porque a loja, ela era uma loja de artigo esportivo. Sim. E como foi pra você quando a loja quebrou? Assim, como foi? Como você sentiu? Porque você se recuperou assim relativamente rápido, porque você voltou rápido a trabalhar. Eu, Como foi isso assim pra você? eu sofri demais, assim, não pela perda da loja, não, porque graças a Deus tinha uma menina que trabalhava com a gente, e eu falo, eu não tinha dinheiro, eu ia de ônibus e trem para Mauá, que eu moro em Santo André. E eu não tinha R$ 1 para comprar uma pipoca. Mas nós fechamos a loja, né? Mas a menina que trabalhava com a gente conseguiu pagar tudo direitinho, fazer tudo no contador. Entendeu? Depois demorou muito para fechar a empresa, né? Porque é fácil para você abrir. Agora, para fechar a documentação, demora, todas as burocracias, né? Para você abrir, você abre em 24 horas uma empresa. É verdade. Agora, para fechar, é mais difícil. Muitos anos. Né? Muitos anos. E aí, você não tem dinheiro para isso, você não tem dinheiro para aquilo, e vai enrolando, né? Mas, assim, eu não tive problema nenhum. Aí, voltei para Sport Center de novo, né? O Eduardo me pegou para trabalhar de novo. Aí, trabalhei um tempo. Aí, depois, uma amiga minha, que hoje ela é pastora da Renascer, a Regina, chegou para mim e falou, a gente vai precisar de uma menina lá, tal, você não quer? Que E foi eu pra ir fui, pra Pimpolho. fui para Pimpolho, aquela Pimpolho em frente à delegacia. Na Xavier de Toledo. Xavier de Toledo. Trabalhei lá e também do lado do Hospital Brasil, que eles tinham o escritório central deles hoje, acho que até hoje deve ser lá, entendeu? E trabalhei, fui feliz lá também, sabe? Conheci muita gente que até hoje eu tenho amizade, né? Fiquei 8 anos lá. Bastante Né? tempo, Ó, fiquei 18 na Sport Center, 8 na Pimpolho e 11 na Tent Beach. Olha, todos os lugares que você trabalhou foram muitos anos. Foram de, muitos de anos. dedicação. Sim. E eu lembro muito, assim, da Tente, que você abria e fechava. Sim. Às vezes, eu ia com o Manu, às vezes, te buscar, quando ia dormir na avó, era coisa de 10, 10 e meia da noite que você saía da loja. E eu era muito feliz. E tinha a Nossa, chave, era conheci muita responsabilidade. e confiança Sim. dos donos. Sim, e você. outra, eu tive um episódio, o meu gerente era o Edson. Amo demais ele, faz muito tempo que eu não vejo ele, a esposa dele, sabe? Foi muito importante eles na minha vida. Chegaram assim, dormir na minha casa final de ano, porque ele morava em Osasco, entendeu? Então era muito longe para ele ir e voltar no outro dia para abrir a loja. Né? Em dezembro era loucura, né? Aquela loja foi um boom, a Senador Fláquia. É verdade. E aí ele dormia em casa, tal. Aí teve o Cowboy, que era meu gerente, o Edson, o Jegão, sabe? Então, são pessoas que ficaram marcadas, sabe? Que eu amo. O Robson, sabe? Foi meu último gerente. Amo ele demais. Que tem uma história de vida incrível, né? Perdeu a esposa na pandemia. E, nossa, ele é muito amigo, a gente se fala até hoje. Passamos entendeu? o ano novo junto, lembra? O seu aniversário de 60 anos 60 anos, exatamente, na chácara. E ele foi. Muito gente boa, gosto demais dele, sabe? Quero que ele tenha maior sucesso mesmo na vida também. E estou trabalhando aí. Enquanto Deus me der força, eu vou trabalhar. E o que ela tem é força, né? Você aposentou com 60? Não, acho que 58. 58. Aposentou e continuou trabalhando. Aí, quando eu falo que ela é o braço direito, né? A Tata, quando eu tive o Henrico, há 2 anos e meio atrás, ela que foi pra minha casa pra me ajudar. Com a casa e com o Henrico. Então, é a segunda mãe dele, né? Um carinho. Agora, a gente tá nesse processo de transição, porque faz 2 semanas que ele foi pra escolinha, né? E agora você já tem, né, a Clarinha, que você cuida, né? Da doutora Mariana, que ela é
pediatra, né, minha vizinha, e não deu nem em questão de um dia, né? A gente ainda... Foi no mesmo Eu dia. mandei no grupo lá das meninas do prédio, falei, gente, quem precisar, né, de alguém de confiança, uma babá, né? Mas não era pra imediatamente, era pra esperar um tempo, mas foi muito rápido. Ela mandou mensagem, falou, Aline, eu tava rezando pra conseguir alguém pra me ajudar, porque eu não tenho rede de apoio. E na hora que eu abri o olho, eu peguei o celular e vi sua mensagem. No mesmo dia ela falou com você, no dia seguinte ela te contratou. Foi impressionante, né? E é um carinho, assim, que ela tem, porque tem saúde, né? Então tem saúde pra abaixar, pra levantar, pegar a criança no colo, sair correndo, né? O Henrico dá uns perdidos. Pega ele, Tata! Né? E assim, da sua questão do seu carinho, né? Porque você faz a comida dele. Gente, ela faz a carninha com batata, cenoura bastante. Aí ela tritura pra ficar, né, numa textura melhor. Coloca tudo nos cubinhos e deixa os cubinhos pra mim num ziplock. Então, eu tenho cubinhos de várias coisas. De arroz, de feijão, da carninha, do legumes. Quiabo, que ele ama quiabo, tá, gente? Meu filho, ele é fora da curva. Quando não tem quiabo, ele chora porque ele quer quiabo. É, o que várias pessoas não gostam, né? Sim. E o Henrico ama. O meu marido não gosta de quiabo e meu filho ama quiabo. Eu gosto também. Então, assim, é muito cuidadosa, assim, tem todo, né, um carinho especial. Ela sempre faz além, né? E todos os seus, os lugares que você passou, você sempre fez além, né, Tata? Sim. Eu lembro que... Eu não consigo me doar pouco. Todo mundo fala pra mim, Julieta, não se joga de cabeça, Julieta, não é assim, você tem que ir devagar. Mas eu não consigo, é de mim. Isso é, né? seu, isso é dom. Isso é uma coisa que, assim, uma virtude maravilhosa sua. Porque você sempre faz além e Deus te abençoa por isso, né? Olha a saúde que você tem. Verdade. Né? E corre, sobe escada. Eu lembro que na Tente ela tinha 2 ou 3 andares? 2 andares. 2 andares. Era o dia inteiro subindo a escada. Subindo e descendo. Até a dona da própria loja, a Sueli falava, Julieta, eu não acredito que você sobe e desce isso aqui. Eu falei, pra minha perna fica grossa, falava pra ela, pra minha perna fica grossa. Seu treino sua musculação e seu cardio já pagos. E eu sempre trabalhei com jovens. Na minha Tente Beach era muitos jovens, sabe? Sempre trabalhei com... E vamos falar um pouquinho sobre isso, Tata, sobre a sua liderança, né? Como era pra você ser líder de jovens... Sendo mulher, eles respeitavam... E como era isso? Não, e olha, sempre me respeitaram. Nossa, eu não tenho o que falar de nenhum. Todos os funcionários de lá, até hoje, eu encontro, sabe? Imagine quantos jovens em 11 anos não trabalharam na Tente Beach. Você entendeu? Foi uma época, assim, muito boa da minha vida, sabe? Conheci pessoas maravilhosas, tenho amizade com uma pessoa que é muito importante na minha vida, a Val, né? Que foi minha supervisora. Até hoje a gente tem amizade, sabe? A filha dela, a Larissa, que vai casar com o Matheus, né? Esse ano. Exatamente. E assim, às vezes de domingo eu tinha que trabalhar e não tinha quem deixar o Pedro. A Larissa ficava com o Pedro na casa dela, porque a Val ia trabalhar e eu também. Aí ela ficava com o Pedro, entendeu? Brincava, sabe? Tenho maior gratidão por ela ter feito isso, né? Por mim. E, assim, eu acho que eu não tenho, assim, sabe, mágoa ou alguma coisa. Porque eu sou assim, eu não tenho dificuldade em perdoar ninguém. Por mim, fez. Na hora eu posso ficar chateada, tá, mas depois acabou. Passou. Entendeu? Passou, sabe? E eu acho que isso faz mais bem para mim do que para a própria pessoa. Então, eu não tenho esse problema. Não guarda rancor, tem pessoas, né, que ficam remoendo, guardando. Eu acho que aquilo faz... você não perdoar é pior para você do que, sabe, a pessoa que fez alguma coisa. Então, eu não tenho problema com isso. Para mim, tá tudo bem, não tem problema nenhum, mesmo se foi errada a pessoa, mesmo na Tente Beach lá. É lógico que sempre tem uma pessoa que fala, ela quer aparecer, ela quer isso, ela quer aquilo, mas não é. Eu simplesmente fazia por amor, sabe? Fazia de coração mesmo, sempre fiz. Então, eu não tinha problema com ninguém na Pimpolho, não tive problema com ninguém no Sport Center, não tive problema com ninguém. Sempre
E sempre fez amizade muito rápido, né, tá? As pessoas gostam de você. Conheço, eu saio, hoje eu vou para o centro com o Pedro, muito difícil, mas eu vou, aí ele chega e fala, mas mamãe, você conhece todo mundo, você para e conversa com todo mundo, mamãe. Você conhece todo mundo mesmo assim na rua? Eu falo, não, Pedro, eles me conhecem, eu trabalhei, afinal de contas, eu fiquei aqui no centro de Santo André 43, 44 anos. Sim. Então, todo mundo realmente me conhece, né? Sim. E foi... E era a queridinha do vô. Vamos falar do vô? Ah, Gente, meu vô, Admiro Siqueira, que a gente conheceu um pouco mais, né, da história dele no podcast da avó. Eu não sabia que o vô trabalhava com Fórmula 1. Ele era assim, Trocava os amigo pneus. do Emerson Fittipaldi. Meu vô era amigo do Emerson Fittipaldi. Ele tinha aqueles macacões de Fórmula 1. E agora eu entendo, porque nas minhas memórias de infância tá muito assim, o vô todo domingo vendo Fórmula 1. Todos os Amava. domingos. Nossa, podia ser a madrugada, o horário que fosse. Ele acordava. Ele assim, e sofreu muito quando o Senna morreu, né? Eu Bom, todo lembro. mundo, mas meu pai, nossa, foi assim. E assim, minha mãe ia viajar, que ela tem uma amiga dela, A Linda. E ela é portuguesa, Linda, e minha mãe é filha única. Então, elas se encontraram aqui em Santo André. E essa amizade perdura por até hoje. Minha mãe tem 87, a Linda tem 88. Inclusive, de quinta-feira, toda quinta-feira, eu vou na casa dela fazer a unha dela. Ah, que Entendeu? bonitinho demais. Sabe? Então, é coisas, é histórias, entendeu? E a avó ia pra Matão. Exatamente. A minha mãe ia para Matão, na Viajar casa da família com a da Linda, e eu ficava com meu pai fazendo as patiqueiras em casa. As porque festas. Conta adorava. das festas. Eu quero saber das festas que você dava escondida com o vô quando a avó viajava. Porque esse papo aí era assim: a minha avó ia pra Matão com a amiga dela, e aí ela e meu vô já. Você chama todos os seus amigos da faculdade, a gente vai dar uma festa. E meu vô que promovia a festa em casa. O vô sempre amava festa. Ele amava ter pessoas em casa. O vô, na nossa família, eu acho que na nossa família mesmo, nunca teve esse negócio de racismo. Sim. Meu melhor amigo da faculdade era um boxeador da Pirelli, Olha. sabe? Então, meus amigos era todo negro. O tio, o meu irmão, ele sempre teve amigos do pagode, entendeu? Então, eles iam para minha casa, a gente fazia pagode. E meu pai adorava uma festa. As meninas que trabalhavam comigo na Sport Center, a gente tomava sol em casa. E a gente dormia lá, sabe? E adorava uma festa. A gente fazia bacalhau, a gente fazia Ele altas amava comidas. peixe, né? Ele amava peixe. Eu amo peixe também, mas meu marido não gosta. Então, eu não faço. Eu só como peixe quando a avó faz. O peixe Entendeu? dela também, que ela faz aquelas isquinhas. E aí e assim, senti muita falta do meu pai quando ele faleceu, foi muito difícil pra mim, sabe? Eu lembro, Eu sabe não o que que eu conseguia nem lembro? voltar pra casa. Do velório? Eu fiquei 15 dias na casa do tio. Nossa. Sabe o que que eu tenho memória? Que quando eu dormia lá, porque a gente passava todas as férias, eu dormia acho que um mês, né? Na casa da avó com você. E o vô, ele te acordava. Todos os dias ele que te chamava para ir trabalhar. E eu lembro que você sempre deixava recadinhos para ele na mesa. E você assinava assim: Ju, pai, me chame tal horário. Pai, não sei o quê. Você sempre fez isso, né? Sempre. E faço até agora, viu? Se alguém deixa um recadinho em cima da mesa. Se eu tiver que fazer alguma coisa, o seu Manuel tem que me chamar mais cedo, se ele tem que me chamar mais tarde. E você tem muito do vô, né, Tata? Dessa coisa de gostar de pessoas, fazer amizade. Sim. Acho que da personalidade, o que você mais parece é com o vô, né? Porque a sua mãe já é mais assim. Eu e o tio. O tio também gosta de muita amizade, tal, tudo. Ele teve uma época que não. Mas ele sempre dá amizade, entendeu? Sim. E o Pedro Henrique é assim. Sim, é verdade. Sabe? E sabe o que eu lembro também do vô? Ele me levava em todos os lugares para me apresentar. Então, ele ia no bar, ele me levava... Ele queria mostrar para todos os amigos quem eram os netos, né? Sim. E o Gabriel nasceu, quando ele faleceu, o Gabriel tava ainda para fazer 1 ano, né? Ele tinha 9 meses, que era o Nanãozinho. Era o Nanãozinho, chamava ele de Nanãozinho. Falava, Gabriel, se você tivesse conhecido o vô, ele ia te levar pra Santo André inteiro, eu ia conhecer você. Cada hora ele falava, não, vamos ali com o vô, que aí eu vou levar. Aí era pra levar, pra apresentar pro vô, né? Ele muito tinha... orgulho, nossa, muito orgulho. E queria orgulho. que a gente morasse lá. Sim, o sonho dele é que
fizesse todo mundo uma morasse no casa mesmo quintal. No mesmo quintal. Ele É queria que tivesse várias casas e todo mundo morasse lá, exatamente. Eu lembro. E o ele sonho do vô era ter um neto, né? Então, hoje eu penso, né? Se ele conhecesse a Vitória, né? Bisneto, aliás. Ter um bisneto, né? Porque É. o neto, ele tinha o Ju, tinha eu. O sonho dele era ter um bisneto. Não, ter um neto mesmo. Que Era tinha. um neto. O tio não tinha filho. De neto ele só tinha o Ju. É, mas não tem o sobrenome. Ah, entendi. Entendeu? Tinha que levar o nome do Siqueiras. Entendi. É só o Pedro Henrique que vai levar. Ah, ele queria ter um neto Siqueira pra... Levar- Perpetuar aí Exatamente. Olha, é verdade. E o Pedro. E o Pedro também tem muito do vô, né? Pedro Henrique. Porque ele é muito parecido também Ele é com lindo. o tio. Ele é lindo demais. E que é muito parecido com o vô também. Tenho o maior orgulho deles. Nossa, a Vitória, sabe? O Pedro. Todos os meus sobrinhos, né? Tem um lugar especial no meu coração. Mas eu sou a mais Ó, especial. A Aline, com 2 anos, com 2 anos, ela já dormia em casa. Ela ficava comigo. A gente saía à noite. Mercado, padaria, pro Vini. Entendeu? Ela tinha 2 aninhos. É. O Ju não. O Ju foi com 7 anos que ele foi dormir em casa. É. Então, por isso que você foi mais, né? Ela que fazia todas as traquinagens, cortava a franja na véspera do aniversário. Entendeu? Ops. Ela fazia isso. E, assim, eu acho que meu pai seria muito feliz. Morreu muito jovem. Ele tinha a minha idade. É verdade. 63 anos o vô faleceu. Quando ele faleceu. Tinha 63 anos. Mas, coisas E como da é vida, que né? foi a história do INSS lá do chute na perna? Porque esse item, essa parte, a avó não contou no podcast dela. Então, ele O que estava na aconteceu? fila. Ele estava na fila fila. do INSS. Ali na 1º de maio. E aí eu não sei se teve uma discussão, não sei. E aí tem aqueles guardas, né, que ficam ali na fila. E ele deu um chute no joelho do vô, mas por trás. Então ele quebrou a rótula. E aí veio o SAMU, tudo levou o tio pro hospital. O vô. O vô pro hospital, mas não falou que tinha quebrado a rótula. Porque se você quebra a rótula, não tem mais como movimentar. A perna Mesmo fica que dura. mesmo que você faça fisioterapia, tudo, não tem como. Hoje eu não sei, né? Porque hoje está muito evoluído, tá? Mas na época, sabe? Eles socorreram ele e tal, tudo lá, mas ele ficou com uma perna dura. O joelho não dobrava. Então, o caso da perna dele, que era dura, foi porque o guarda do INSS chutou a perna dele. Eles tinham, sabe, aquelas botas que tem um ferro na ponta? Sim, Coturno. sim. Foi isso. Gente, e por isso que ele ficou com a perna dura. E aí eu lembro que quando ele estava internado, ele caiu da maca, porque Não, isso aí não. Isso aí já foi isso quando foi ele, lá no fim. quando ele... E quebrou o foi outro, internado. né? Ele quebrou o fêmur. Quebrou o fêmur. Mas aí não deu tempo de operar. Ele faleceu. Aí faleceu, né? Nossa, eu tinha esses lapsos de memória. Mas que ódio desse guarda. Queria saber quem ele era pra dar um chutinho na Mas canela eu acho dele. que ele nem vive mais, né? Faz muitos anos, né? Ele era novo. Quantos anos ele tinha? Acho que 30 e pouco. Olha. E aí ficou inválido, né? E aí Ficou, né? Ficou inválido. Aí ele foi aposentado por invalidez, né? Olha, isso é complicadíssimo, né? Porque olha só como Acho uma que era atitude 36, Erika. impensada... 36 ou 38, É. o chute. Olha como uma atitude impensada de um guardinha deixou uma pessoa inválida por conta de um ataque de raiva, né? Então, hoje, você processaria, você ia atrás, mas antigamente não existia isso. Nem tinha isso, né? Não, a pessoa, sabe, maltratava, fazia tal. Assédio. Naquela época não existia. O bullying, né? Exatamente. Hoje não. Hoje tá aí para todo mundo ver e todo mundo lutar, né, contra. Sim. Mas antigamente não. Antigamente as pessoas eram mais simples, né? Mais humildes. Então, Muito e eu trabalhei na Sport Center, depois trabalhei na Oliveira Lima, depois trabalhei na Galeria do Studio Center. Santo André inteiro você trabalhou. O Trabalhei. centro de Santo André, Sempre. todos os lugares você trabalhou ali. Trabalhei ali Então, na Sport Center foi só na Oliveira Lima e no Studio Center, né? Na Pimpolho foi em frente à delegacia, né? E lá perto do Hospital Brasil. Trabalhei nos 2 lugares também. Agora, na Tente Beach, a gente cobria férias, né? Como eu era subgerente, eu cobria as férias dos outros subgerentes. Aí eu vinha para São Bernardo, ia para Mauá, tá? Mas era muito bom, porque você conhecia um monte de gente nova, né? Sim. Loja nova, lugar novo.
Era muito bom. Conheci muitas pessoas, muitas. Muito legal. E é muito inspirador, né, Tata, a sua história, porque quebrou uma loja, né? Fechou uma loja. Depois perdeu um bebê, né? Vários momentos difíceis na vida e você conseguiu voltar para o seu eixo e, assim, sempre muito grato. Eu não tenho memórias de você, assim, reclamando. Como é isso para você, assim, de você ser resiliente e falar, cara, eu tenho que seguir. Fala para as pessoas, assim, inspire as pessoas, porque tem muita gente que na primeira dificuldade desiste. E você passou por muitas dificuldades na vida e tá aí, firme. O que você falaria para alguém que tá passando por um momento difícil e talvez pensando em desistir? Em primeiro lugar, se você tiver Deus, fica mais fácil. Porque muitos momentos da minha vida eu não tinha. Sabe? Então, é mais difícil. Agora, se você tem Deus, se você sabe... Lógico, você tem que ter as pessoas para te ajudar, para te escutar, né? Mas você tem que ter a força de vontade. Não, eu vou fazer, eu vou começar, eu não tenho medo, sabe? Ou tinha até medo, sabe? A primeira vez que eu fui mandada embora, né, que foi da Pimpolho, eu me achava a pessoa pior do mundo, incapacitada, sabe? Inferior a qualquer pessoa. E não era essa a verdade. É assim, você está trabalhando, mas, de repente, a pessoa não necessita mais de você, então ela vai te mandar embora, sabe? Você tem que sempre estar preparada para isso, entendeu? E não ter medo de começar de novo. Não, eu vou fazer, sabe, o meu melhor sempre, sempre. Faça o seu melhor, entendeu? Põe Deus na frente. Minha cunhada, tem uma cunhada que ela fala assim, ó, põe o pé que Deus põe o chão. Olha, e ela, sabe, essa palavra dela, sabe, qualquer um levanta, sabe, porque ela é muito, assim, ela te dá força, sabe, a palavra dela te dá força. E assim, tem que ter Deus, né, porque se não tiver Deus, é difícil tendo Deus. Sem Deus, então, piorou. Aí é muito difícil. Então, né? você não tem que ter medo, assim, de... Às vezes a gente tem medo. A gente fala, não vou ter medo, tal. Mas você tem. Você fala, sabe, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Mas se você não tentar, você não vai conseguir. Como foi com a loja. Eu fiquei com medo de abrir. Claro que eu fiquei. Pô, eu tinha um emprego de 18 anos. Eu pedi as contas e fui abrir a loja, sabe? Infelizmente deu errado. Mas e se eu ficasse pensando hoje, se eu tivesse aberto a loja e tivesse dado certo, e eu fosse uma grande empresária, tivesse várias lojas? Não foi o que aconteceu, mas glória a Deus por isso. Eu Você tentei. tentou e tem a paz no seu coração de que eu tentei. Por mais que não deu certo, eu tentei. Sim, eu tentei. Não se arrependeu. Não, não, de jeito nenhum. Foram anos maravilhosos, por sinal, lá, né? Sim, nossa, às vezes as pessoas falam coisas que aconteceram lá que eu nem lembrava. Eu nem lembro. Porque eu sou assim, ó, eu gosto de lembrar das coisas boas. As coisas más, as coisas que me trouxe tristeza, que fez eu chorar, Senhor, tira da minha mente, sabe? Me livra disso, tira isso do meu coração. Porque aí eu vou ter paz e vou em frente, sabe? E é isso que eu quero ensinar para o meu filho, sabe? Pedro, não tenha medo de nada. Eu sempre falo para ele, eu sempre mando um recadinho para ele também no celular, sabe? E às vezes ele não tem uma nota boa, eu vou nas reuniões, aí eu brigo com ele. Mas depois eu falo, gente, eu tô ali, eu tô vendo, tá? Eu tô indo nas reuniões e tal. Eu não lembro, eu não tenho essa memória dos meus pais irem na reunião para mim, comigo, sabe? Eu acho que também, antigamente, a gente não dava problemas para os pais no estudo, como eles dão hoje. Que nem eu falo, não, Pedro, você me dá o título, a gente vai procurar, a gente vai fazer, sabe? E graças a Deus, os trabalhos dele, a gente faz, a gente procura imagem, a gente, sabe? Falo, não, você tem que fazer o melhor, porque se não for para fazer o melhor, não faça. Não faça. E aí ele, em nome de Jesus, vai ser um grande homem. Um grande homem de Deus e o Senhor vai abençoar ele em nome de Jesus. Muito bom. Tata, obrigada por ter vindo contar a sua história, né? Eu admiro demais você, desde sempre. E eu sempre amei falar que eu era a cara da minha Tata. Eu pareço ela mesmo. Quero eu ter 63, não tô muito longe, eu tô na metade do caminho. Metade, Fé, metade pesa, hein?
Quero chegar lá com meus 63, com meus 87, como você, como avó. Vocês são a minha inspiração. Por isso que, assim, logo nos primeiros episódios, né, desse podcast, que é esse projeto que eu desenhei com tanto carinho, é trazer as pessoas que me inspiram. E eu, graças a Deus, eu tenho uma família incrível que me inspira, são as minhas raízes. Então, a sua história me inspira, do tio que vai vir aqui me inspira, dos meus pais, né, da avó, do vô. Então, eu tenho toda uma raiz aí de inspiração, então eu sou muito privilegiada. Então, obrigada, Tata, por ter vindo. Eu amo muito você, obrigada por toda a ajuda que você me deu com o Henrico. E se vier o segundo, ó, já tá aí para você me ajudar. Então é isso, e manda uma mensagem final aí para as pessoas, uma frase que te inspira. Deus em primeiro lugar. É isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem conosco em mais um episódio do nosso podcast Pode Me Inspirar. E inscrevam-se no canal, clique aqui no sininho, ativa o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos. E é isso, um super beijo para todos vocês. Tchau, tchau.